Essa etapa aí vale também 3 pontos, né? Da mesma forma que a etapa anterior, que é a nossa etapa 3. Ao final dessa etapa 4, né? Ao fazer a entrega da etapa 4, vocês estão com o plano pronto, né? Em relação à construção que precisa ser feita. Então, hoje, 31/8, a gente inicia essa etapa 4, tá? E a gente vai ver aí, né, todo o processo do o que deve ser feito, como fazer, as dicas do passo a passo, né? Tudo aquilo que não pode faltar, tudo aquilo que vocês têm que fazer, o formato de realização. Depois, na quinta-feira, dia 2, a gente vai trazer lá arquivos de entregas de anos anteriores para a gente debater, né? A gente vê os erros mais comuns, aquilo que geralmente é esquecido, e nessa aula da quinta a gente sempre compara, né, com a instrução que foi dada na terça, ou seja, o que foi orientado, aquele passo a passo, que é o que de fato sempre acontece na hora de receber os arquivos de vocês, né? Nessa aula da quinta, né, observar aquilo que faltou, né, em relação ao que foi orientado na aula da terça, né? Com aqueles erros mais comuns, para que vocês também não cometam esses na entrega de vocês, né? Vale 3 pontos, a entrega até o dia 4, né? Às 23h59, né? Então, feitas as 4 etapas, vocês já passaram aqui pelos 10 pontos da N1, tá? Então, valendo 10 pontos. A média final, como vocês sabem, né? A gente sempre conversa sobre o nosso calendário aí no início de cada aula. N1 mais N2 dividido por 2. Então, a N2 é a nossa apresentação, né? Final, em que vocês apresentam o projeto, né, do plano de negócios, o plano de empresa de vocês, tá? Essa entrega final, tá, ocorre já no dia seguinte, no dia 5, em que vocês entregam, né, o roteiro pronto, então já está as 4 etapas prontas, né, só insere ali no roteiro, né, que tem a capa, né, folha de rosto, folha de aprovação, sumário, aí insere, né, as 4 etapas, tem o roteiro pronto para entregar no dia seguinte, dia 5, entregar os slides, né, os 10 slides da apresentação de vocês, né, uma apresentação prevista para começar às 19h15, lá do dia 9, né? A gente vai esperar 15 minutos iniciais para todos conectarem, né? Eventualmente evitar que tenha algum integrante de grupo faltando. A gente espera um pouquinho mais. Aí 9h15, né? Às 9h15, começa o grupo 1, e a gente vai indo assim até o último grupo, né? São 4 grupos, então grupo 1, 2, 3, 4, até o final, tá? De 10 a 12 minutos ali cada grupo apresentando, certo? Então, dia 5, entrega o roteiro com os slides. Mas antes disso, né, antes do dia 9 das apresentações, a gente vai ter ainda uma aula, tá? No dia 6, na segunda-feira, das 9 ao meio-dia. Essa aula, né, nós temos na segunda-feira, em função do feriado, né, que ocorre na terça-feira, dia 7. Então, a gente vai ter ainda algumas orientações finais, tá? Sobre as apresentações de vocês que ocorrem no dia 9, né? Então dá tempo ainda, depois da entrega, né, dos slides, no dia 6 com as orientações finais, se vocês ainda quiserem fazer alguma alteração nos slides, né, algum ajuste, ainda podem fazer para entregar, né, com os ajustes, né? Diante das orientações, né, a gente viu que gostaria de acrescentar mais alguma coisa, né, fazer algum ajuste, ainda dá tempo de fazer, né, e reintegrar os slides, tá? Aí sim, no dia 9, então, tá? Às 9h da manhã a gente conecta e 9h15 começam as apresentações dos slides de vocês, do plano de negócio. Tá? Vale 10 pontos essa apresentação. Todos precisam participar, né? Abrindo aí o seu microfone, as câmeras. A apresentação ela é gravada, né? Assim como fosse uma aula, né? Ela é gravada também. Fica o registro da participação de vocês, né? Lá para a escola, que vocês participaram deste momento. Tá? Calendário, gente, processo de entrega, acredito que já está, né, muito bem claro para todo mundo, mas pode ser, né? Se tem alguma pergunta nova, alguém gostaria de fazer um questionamento ainda, que ainda não foi feito. Tá tranquilo para vocês isso? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida em relação a essas datas que ainda faltam para a gente cumprir? Como é que tá para vocês?
Tá tranquilo, senhor. Tranquilo, senhor. Só mais na semana que vem, que aí é a hora do bicho vai pegar, né? Mas é tranquilo, né? São 10 minutinhos aí de apresentação, né? O grupo Sim, é grande, né? 8 pessoas, aí de 6 a 8. sim. É O um tempinho de minuto para fala. cada um, né? O tempinho de fala para cada um fica curtinho, né? Quando Uhum. começou a pegar o gostinho de falar, terminou o seu tempo, já tem que passar para o colega. Não, e Vai ser tem a quantidade também de slides, né? O senhor vai passar isso isso. aí também pra gente, né? A quantidade de slides é pequena, né? Tem que ser enxuto, assim, conciso para colocar tudo ali que vocês consideram importante, né? Para vender ideia de negócio de vocês. Ô, senhor, e eles fazem pergunta à banca? Oi? Eles fazem pergunta também pra gente na hora da Pode ter pergunta, tá? Uhum, Nós temos um convidado, tá? Para nossa banca. uhum, Já faz uma semana que eu mandei convite, ainda não tive um retorno, né? Se o convidado não puder, né? Eu mesmo vou fazer essa avaliação da banca de vocês, mas a princípio deve ter o convidado, tá? Deve ter o convidado que vai sim, fazer a avaliação da apresentação de vocês, tá? certo, Vai assistir, enfim, depois vai emitir um relatório para mim. certo. Obrigada. Obrigado. Kathleen colocou no chat. No dia da apresentação, vamos ter que apresentar só os slides ou o trabalho todo montado? Só os slides, Kathleen, tá? É só a apresentação que vocês montaram naqueles slides ali, certo? Isso, tem que mandar o roteiro, né? No dia 5 tem que mandar o roteiro completo e tem que mandar os slides, né? Tá? Aí no dia 5 manda o roteiro completo, que é aquele arquivo que está lá, tem a capa, a folha de rosto, o sumário, e depois só acrescenta ali as 4 etapas que vocês já fizeram, né? Isso é bem tranquilo. E os slides, né? Os slides, os 10 slides, que vai ser a primeira entrega dos slides, né, no dia 5, e aí no dia 6 a gente vai conversar de novo, né? Orientações gerais sobre essa apresentação que vocês vão fazer. Aí dá tempo ainda de vocês fazerem algum ajuste, né, nos slides de vocês, reenviar para o dia 9 fazer a apresentação, tá? Certo, Catherine? Muito bem. E na apresentação, né, dia 9, valeu, Catherine. Dia 9, provavelmente, né, a gente, ali por volta de 10h30, por aí, já deve ter terminado, né, as apresentações de vocês, tá? Aí vocês já vão ficar liberados, né? No horário que terminar, o último grupo apresentou e a turma ficou liberada. Eu vou fazer todo o fechamento de notas e médias de vocês, fazer o fechamento da turma, fechamento de chamada, e vou postar as notas lá no sistema da escola, tá? E provavelmente a meio-dia vocês já têm uma média final, tá? De vocês publicada. Então, ali por volta do horário de almoço, vocês já vão ter lá a nota da M1, a nota da M2 e a média final publicada para vocês, tá? A ideia é essa, que no dia 9 já ocorra tudo, né? Logo após as apresentações, fechamento de médias e tudo, e até meio-dia a nota. Tá? Procuro ser bem rápido aí para postar as notas para vocês. Sei que fica uma certa ansiedade, né? Se fica para outro dia ou dia seguinte, então eu já tento postar tudo no mesmo dia, tá? Muito bem, gente. Então, vamos iniciar o nosso passo a passo, né? O que a gente vai fazer, como vai fazer aí essa nossa etapa 4, tá? Então, a nossa etapa 4 é a nossa última etapa da M1, muito importante. Ela é a maior etapa em número de itens, né, que vocês têm para fazer. Então, vai ser importante, tá? Nessa etapa 4, fazerem uma boa divisão. Alguns itens são mais densos, outros menos densos, né? Mas aí são 8 pessoas dentro do grupo, né? E vai ser importante que dessas 6, 8 pessoas que vocês têm dentro do grupo, já deixar alguém, né, responsável por já ir elaborando os slides, né? Para depois só repassar para o grupo, olha o que a gente pode botar mais. Porque fica lá, estão 8 pessoas, né? Ficam 6, 7 responsáveis pela etapa 4, e já fica uma pessoa já montando os slides, já, né? Já vai adiantando isso, tá?
Então, vamos falar da etapa 4 especificamente. Ela é composta dos itens que vão do 5 até o 10, né? Então, tem o capítulo 5, capítulo 6, 7. Então, são 3 capítulos de conteúdo. E aí, depois, os 3 finais são considerações finais, referências e anexos, né? Mais pro forma ali, né? Os 8, 9 e 10. De conteúdo específico mesmo é 5, 7 e 8. Tá? Então, vamos começar com o número 5. Muitas das coisas que vocês vão fazer agora, na etapa 4, vocês vão buscar informações lá da etapa 3, vão buscar informações da etapa 1 e até mesmo da etapa 2. Tá? A maior parte das coisas são tabelas. Vai ter pouco texto para fazer, quase nenhum, né? Só alguma coisa, um parágrafo introdutório, assim, e o resto é tabelas, né? Que vocês vão fazer nessa etapa 4. Grande parte das coisas serão tabelas. É mais rápido de fazer, mas a quantidade de itens é maior. Tá? Algumas coisas são imagens, figuras, ou né, fluxograma, né, enfim, layout que vocês vão fazer, e aí não é muito texto, tá? É mais realmente são esses elementos gráficos, né, tabelas que têm que ser produzidos aqui, certo? Então, abrindo o capítulo, que é o capítulo 5, né, o primeiro item da etapa 4, é o plano de viabilidade operacional. Então, faz ali a introdução, né, só apresentando o que vem na sequência dentro desse capítulo. Né? A empresa XYZ, empresa de vocês, apresenta a seguir os itens. Né? Plano operacional, capacidade produtiva, processos operacionais e necessidade pessoal. Então, um parágrafo introdutório, bem simples, dizendo o que vem depois, né? Que são os itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Então, só fazer esse parágrafo simples e direto, né? Informando ao leitor o que ele vai ler, né? E quais itens que ele vai encontrar na sequência. Aí sim a gente entra nos itens do capítulo 5, tá? 5.1. Bem objetivo, tá, gente? No 5.1, vocês vão apresentar aqui o layout da empresa. Não tem um texto aqui, né, introdutório, é só o layout da empresa que vocês vão apresentar, tá? É a planta baixa, a imagem, né, da empresa de vocês. Com os espaços, né, mostrando aqui é a parte administrativa, aqui é a parte comercial, aqui é a parte de vendas, né, aqui é a parte de RH, aqui é o setor, né, de logística, aqui é o estoque da empresa, por exemplo. Tá? Então, é uma empresa, né, é uma loja, né, por exemplo, de vestuário. Aqui é o provador, né, aqui é onde ficam os produtos, aqui os atendentes, ali é o caixa. Tá? Então, é o espaço físico da empresa, é a imagem da planta baixa da empresa de vocês. Tá? Uma imagem direta, né, disso. Os grupos gostam muito de utilizar o Floor Planner, tá? Quando eu digo os grupos, né, os grupos dos anos anteriores, né, dos planos de negócios dos anos anteriores, gostam muito de utilizar o Floor Planner, né? Ele é bem prático, né? Faz login, né? Cadastra uma senha, é uma ferramenta gratuita. E vocês conseguem montar lá, já tem né, no menu, né, por exemplo, né, as coisas que dá para colocar dentro do layout, vocês estabelecem os espaços, a divisão, e depois, né, já tem as caixinhas bonitinhas ali, né, eu quero botar uma mesa aqui, eu quero botar aqui tal coisa, já tem pré-programado lá dentro, né, é só ir colocando dentro, e claro, salvar essa imagem para vocês inserirem aqui no 5.1, tá? Chama Floor Planner, muitos grupos usam, tá? Mas não é a única forma de fazer. Tem alguns que, né, fazem até mesmo, né, dentro do Word, dentro do PowerPoint, né, usa ali a caixinha de ferramentas de imagem, né, para colocar os quadradinhos, né, montar lá os espaços da empresa. Tá? Pode ser qualquer ferramenta que vocês queiram para montar a planta da empresa, tá? Para mostrar os espaços da empresa de vocês, certo? O Floor Planner é uma ferramenta muito utilizada, mas como eu disse, pode usar qualquer outra, até mesmo, né, fazer dentro do Word, fazer dentro do PowerPoint, só tira o print, né, da imagem e depois coloca aqui nesse 5.1. Tem outros aplicativos, outros sites que dá para fazer layout, né, também, mas aí fica a escolha, né, de vocês, certo? Vitória pediu para fixar o site lá no mural. Dá para pôr lá sim. Põe lá floorplanner.com. Deixa eu abrir ali o mural e já coloco para vocês lá, né? Mais fácil, né?
pegar o link direto do site aqui e já põe lá no mural do Classroom para vocês. Até uma dica legal, porque já tive alunos que disseram, pô, professor, muito legal, usei até para simular a montagem lá de uma reforma que queria fazer em casa, né? Se eu botasse as coisas para cá, as coisas para lá, como é que ficaria? O pessoal gosta para usar, para fazer simulação, né? Fica bem legal. Então, deixa eu colocar aqui no nosso Classroom para vocês. Muito bem, Vitória. Atendendo o pedido, já postei lá no mural do Classroom, tá? Tá lá já o endereço para vocês. Muito bom, o pessoal gosta bastante. Tá? Mas, quem não quiser usar não é obrigatório, né? Pode usar qualquer outra ferramenta que queira, tá? Muito simples, né? Não tem texto, né? É só montar essa figura do layout e colocar ela no 5.1. Claro, não esqueçam, né, gente? É uma figura, aí tem que colocar a figura número tal, o título, né? Layout da empresa tal, o nome da empresa de vocês, embaixo, vocês que fizeram, montaram o layout, né? Então vai ficar fonte 2 pontos, autoria própria, né? O layout nada mais é do que a planta baixa aí da empresa, tá? Sim. Vai ter que ter aquele parágrafo, né? Básico, nesse item também, sobre o layout da empresa e tal. Não precisa, tá? A imagem direto aqui. O único cuidado que vocês têm que ter, né? Eu fiz o layout, tá? E aí coloquei lá os espaços da empresa. Aí não preciso fazer um texto explicando o que é cada espaço. Pode pôr uma legenda, né? Tá? Do lado da imagem, uma legenda ali, né? Então, por exemplo, nesse espaço aqui, onde tem as mesas ali, o que é? Coloco ali número 1, coloco a legenda do lado. Número 1, aí coloco, né? Sala de reuniões. Tá? Aí fica autoexplicativo o layout. Ou então, em vez de colocar a legenda, dentro do próprio layout eu coloco, né? O que é esse espaço onde tem as mesas ali? É a sala de reuniões. Aí coloco o texto dentro da imagem, coloca ali, né? Sala de reuniões. Aí não precisa nem a legenda, né? Então fica dentro do próprio imagem do layout, o que é o nome daquele espaço. Porque quem olha sabe o que é aquele lugar, né? Dentro do layout. Tá, Maria? Mas se o teu grupo, tu achar interessante colocar um parágrafo explicando os espaços ali dentro, não tem problema, tá? Mas o pedido mínimo aqui é o layout com a identificação dos espaços. Só isso, tá? Ok. Certo, obrigado. Certo, nada. O nosso próximo item, gente, é a capacidade produtiva, tá? Aqui é uma estimativa de capacidade de vocês, né, de venda ou de atender os clientes. Então aqui, vocês já fizeram, né, uma estimativa de capacidade lá na etapa 1, vocês devem lembrar disso, né? Fizeram uma estimativa para tentar ali identificar qual era a faixa do Simples Nacional que a empresa se enquadraria, né? Tem que estimar lá tantas vendas por mês, né? Tantos produtos, né? Quanto isso daria, né? De faturamento anual para vocês. Aqui no 5.2 é quase uma repetição disso. Só que agora, como vocês já fizeram uma etapa em que vocês definiram, né? Os 3 principais ou 5 principais produtos de vocês, aqui é uma estimativa, né, de venda desses principais produtos que vocês já colocaram na etapa anterior. Então, coloquei lá 3 principais produtos, né, produto A, B e C. E aqui vocês vão fazer uma estimativa. Né? Estima-se que o produto A terá uma venda, né, ou um atendimento de tantos mil clientes por mês. Né? O produto B, tantos mil clientes por mês. O produto C, tantos mil clientes por mês. Tá? Então, estimar quantos clientes vocês vão atender com aqueles produtos. Tá? Então, eu tenho lá uma produção, né, do produto A de 5 mil produtos por mês, né, 5 mil produtos, né, para atender os clientes. O produto B, 3 mil produtos. Tá? O comércio, aí seria a projeção de vendas. Né? Então, eu tenho lá dos meus produtos, eu coloquei na etapa anterior, né, os 3 principais ou 5 principais. Então, eu vou falar
O produto B, né, eu tenho lá uma venda de 10 mil unidades por mês. Produto C, tantas mil unidades por mês. Estimativa. Serviços, a mesma coisa, né? Se é uma empresa de instalação, né? Se é uma empresa de saúde, de segurança, de educação, de entretenimento, é uma empresa de serviços, né? Quantos serviços eu presto, né, ao longo do mês, né? Os 3 principais serviços também, né? Então, serviço 1, 2, 3, né? Quantos eu vou, né, atender por mês, tá? Vitória colocou estimativa de venda. Não, é só a quantidade mesmo, tá? Aqui não são os valores, tá, Vitória? Aqui é só em número de quantidade, tá? Então, quem é comércio, né, vai fazer só a projeção de vendas, né? Então, eu tenho os 3 principais produtos, né, A, B, C e D. Eu vou colocar a estimativa, a projeção para cada produto, tá? Em número, tá, de venda, de quantidade. Só isso, tá? Então, aqui pode ser um parágrafo só, falando, né, dos 3 produtos, né? Então, começo falando, a seguir, né, realiza-se a estimativa de capacidade produtiva, ou de capacidade de venda, ou de capacidade de prestação de serviço, depende do que a empresa de vocês faz, né, para cada um dos produtos. Então, produto 1, produto 2, produto 3, cada um deles vocês estimam. Ou podem separar por parágrafos, né? Faça um parágrafo do produto A, um do B e um do C, né? Faça um parágrafo específico para cada produto, tá? Isso são aqueles produtos lá do 4.2, né? Então, o que a gente falou, né? Lá no 4.2 vocês tinham que apresentar os 3 ou 5, né? De 3 a 5 principais produtos. E esses 3 a 5 principais produtos é que vocês vão estimar aqui no 5.2, tá? Se era produto, os produtos. Se era serviço, serviços. Se era comércio, né? Os 3 a 5 principais produtos vendidos. Tá, Vitória? Exatamente isso. Tá? Certo. Só isso também, né, gente, no 5.2, tá? Só estimar esses 3 a 5 principais itens que estavam lá no 4.2, tá? No item anterior, certo? Simples direto, não tem parágrafo introdutório, né? Aqui é apresentar realmente essa estimativa, tá? Desses produtos de vocês. Só não pode, né, esquecer de fazer, né? Vim aqui falar só de um produto, por exemplo, né? Fazer estimativa de um produto, né? Se lá no 4.2 vocês fizeram os 3, né, principais, então tem que aparecer os 3 aqui, né? Tá? Claro que se foi 5 lá no 4.2, os 5 principais aqui, né? No 5.2, certo? Sor, Bem direto. Pode falar, Miriam. se eu quiser pôr o parágrafo introdutório, dá para pôr? Pode pôr. Eu só não vou dar, por exemplo, né, um desconto de nota se não tiver o parágrafo introdutório. Aí não vai ter. Tem que colocar direto já falando dos 3, né? Sim. Estimativa do produto A, estimativa do B, estimativa do C. Vai estar certo. Quem fizer o parágrafo introdutório, fica melhor ainda. Tá, Tá certo, então. Obrigada. Nada. 5.3, processos operacionais. Aqui vocês apresentam um fluxograma só. Tá? Um único fluxograma do principal processo da empresa. Bom, se a empresa for uma indústria, é claro que vai ser do processo produtivo daquele, né, tipo de produto que vocês fabricam. Se for comércio, vocês vão escolher, né, o processo de venda. Como é que acontece o processo de venda dos produtos? Né? Serviço, mesma coisa, né? Vocês vão escolher lá a prestação de um serviço e vão fazer o fluxograma, né, de um serviço da empresa de vocês, tá? É um fluxograma. Então aqui 5.3, aí vai aparecer ali, né? Figura número tal, fluxograma do processo produtivo, quem é a indústria. Né? Figura número tal, quem é comércio, né? Fluxograma do processo de venda. Quem é serviço, logo abaixo do 5.3 vai aparecer figura número tal, fluxograma da prestação de tal serviço. Aí aparece o fluxograma que vocês montaram, né? Embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Tá? Porque foi vocês que montaram aquele fluxograma, né? Vocês devem lembrar, né? Fluxograma é uma ferramenta que vocês aprendem a fazer lá no primeiro ciclo ainda, né? Na disciplina lá de planejamento estratégico ou de OSM, né?
ou até mesmo em alguma outra, né, como TGA, outras disciplinas. Aqui no segundo ciclo também, né, a gente acaba revendo essa ferramenta de fluxograma quando faz a disciplina de gestão da qualidade, por exemplo, né, uma ferramenta utilizada lá. Então aqui nada mais é do que esse gráfico, fluxograma, apresentando em forma de gráfico o passo a passo de como acontece, né, esse processo de vocês, tá? Então, se é comércio, tá? Início, né, o cliente entra na loja, né, a próxima figura, e vai indo, né, até o cliente ser atendido e finalizar o fluxograma de vocês. Se é a produção do produto, né, esse passo a passo, né, de como é que o produto é feito, né, a prestação do serviço, a mesma coisa, né, o passo a passo da prestação do serviço, certo? Professor. Não esqueçam a identificação, né, em cima, figura, número tal, fluxograma, embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Pode falar, Maria. Tá, nós, no caso, produzimos e vendemos. Tem que ter 2, então, fluxogramas. Escolhe o processo final, que já seria a venda, tá? Tá. Que é o momento em que vocês têm o recurso recebido do cliente, né? Então, escolhe a parte da venda para fazer o fluxograma, tá? Certo. Muito obrigado. Nada. Alguém mais, gente, gostaria de fazer alguma dúvida, alguma pergunta nesse 5.3? Tranquilo. Vejam que é só o fluxograma, né? Mas a mesma questão que outros levantaram antes, né? Se alguém quiser fazer um parágrafo introdutório, não tem problema, pode fazer. Mas se não fizer, está cumprindo com aquilo que está sendo orientado, né? Que é só o fluxograma, tá? Mas se quiser fazer um parágrafo introdutório, não tem problema nenhum. Muito bem. Se não há dúvidas aqui no 5.3, a gente vai adiante. Aqui era só eu trouxe só para relembrar, né? Às vezes o pessoal não lembra o que é um fluxograma, para não confundir, né? Fluxograma com organograma são coisas diferentes, né? Organograma é a estrutura da empresa, né? Em departamentos, né? Em áreas e departamentos. Fluxograma é um processo, né? Da empresa. No nosso caso, né? Se a indústria, serviço ou comércio, a gente vai apresentar o processo, né? De atendimento ao cliente, ou de fabricação, ou de prestação de serviço, tá? Então aqui fica, inclusive, entendido, né? Essa parte de como eu vou colocar o título lá, né? Então, figura número tal, o processo de atendimento, né? O fluxograma do processo de atendimento. Então, cuidem a sequência das figuras, né? Embaixo, fonte, 2 pontos, autoria própria, tá? E aí todo o processo de como acontece um atendimento, né? Uma venda, uma prestação de serviço de vocês. Tá? Próximo item, 5.4, necessidade pessoal. Aqui, vocês vão colocar 2 elementos, tá? Aqui sim, agora é um organograma dos departamentos da empresa, né? Num organograma, departamentos, áreas, setores, e uma tabela com a estimativa do custo da mão de obra de vocês, tá? Então, vocês vão ter lá determinadas funções, né, dentro da empresa. Vão ter, por exemplo, né, vendedor, vão ter atendente, secretária, né? Vão ter o operador operacional, um assistente administrativo, cada um deles vai ter um nível de salário, né? E vão ter um custo, né? E somado os valores de toda a mão de obra, vocês vão ter o custo total da mão de obra de vocês, tá? Então vai ser uma tabela do custo de mão de obra e vai ser o organograma da empresa, tá? Esses 2 elementos. Primeiro o organograma e depois a tabela com a estimativa do custo de mão de obra, certo? Lembrando, o organograma é aquela figura, né, em que vocês vão representar, então, a estrutura organizacional. Por exemplo, né, gerente geral, gerente administrativo, gerente marketing, gerente de vendas. Aí dentro do gerente administrativo tem lá o departamento pessoal, né, tem o departamento de marketing, por exemplo. E aí vocês vão fazendo a construção de como que é a divisão, né, dos departamentos e áreas da empresa de vocês representada no organograma, tá? Vocês vão montar isso e vão colocar ali, claro, em cima, né? Imagem, número tal, organograma da empresa, embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Depois a tabela, né? Então, em cima, tabela número tal, estimativa da custo de mão de obra. Aí apresenta a tabela com as funções, os salários, né, e o total de salário pago. Embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria.
tá? Então, aqui 2 elementos, organograma e a tabela com a estimativa da mão de obra, certo? Organograma, para quem eventualmente não lembra, né, é essa estrutura, né, onde a gente demonstra como a empresa está dividida em departamentos, áreas, setores, né? Depende do tamanho da empresa, né? Depende das características da empresa. Pode ser que algumas empresas, né, tenham presidência, outras não, né? Outras tenham diretoria, né, ou gerente geral, como, né, o principal administrador da empresa, né? Aquele que fica, então, como o CEO da empresa, né? Aquele que tem o mando geral da empresa. Grandes empresas, indústrias, geralmente vão ter presidente, as diretorias, os departamentos, setores, né, até chegar ao operacional. Empresas de médio porte vai ter a diretoria geral embaixo dele, né, os diretores de áreas e departamentos, né, e depois, né, os supervisores e a parte operacional. Empresas pequenas, né, não vão ter presidência e diretoria, vai ter o gerente geral, aí embaixo do gerente geral vai ter os departamentos, né, departamento financeiro, recursos humanos, operacional, marketing, e aí a parte operacional, né. Então, o importante aqui é apresentar essa divisão em áreas da empresa, tá? No organograma. Esse é um modelo clássico, tá? Que é aquele que a gente tem as caixinhas retangulares, tem a ligação, né? Em relação aos departamentos e áreas, em linhas verticais e horizontais, indicando quem responde a quem. Mas tem os outros tipos de organograma. Tem organograma clássico, organograma em barras, né? Organograma circular, vários modelos, tá? O clássico geralmente é o mais simples e o mais fácil de fazer. Então é esse que eu peço, tá? Quem quiser fazer os outros modelos, tranquilo. Eu peço no mínimo aqui o organograma clássico, tá? Esse que são em caixas retangulares e que se liga, né, por linhas verticais e horizontais, demonstrando, né, como os departamentos estão ligados entre si, tá? Não esqueçam, em cima, imagem número tal, organograma da empresa, embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Depois do organograma, a tabela, tá? Aquela tabela do custo de mão de obra. Já que nesse item são esses 2 elementos só, né? O organograma e a tabela do custo da mão de obra. Na tabela, gente, o nome, né? Tabela, o título, estimativa do custo da mão de obra. Embaixo dela, fonte, autoria própria. E aqui vocês vão colocar as funções existentes na empresa, tá? Cuidem aqui de colocar a parte operacional, né? Então, vendedores, assistentes, secretárias, né? Que vocês tenham. Né? O número, né, de pessoas que atuam dentro daquela função, por exemplo, quantos vendedores eu vou ter? Vou colocar aqui número de empregados naquela função de vendedor, 3 vendedores. Né? O salário pago aos vendedores, aqui 980. 3 vendedores vezes 980, eu tenho, nessa função, eu gasto 2.940, né, com esses 3 vendedores por mês. Tá? Aí tem os encargos sociais, 41,19% sobre a folha, né, dos vendedores. Então, 2.940 mais 41,19%, dá um total, né, com esses vendedores, 4.150,99, neste exemplo. Vocês, gente, vão utilizar, né, como padrão, tá, 41,19% de encargos sociais, tá? Então, não se preocupem aí em calcular para achar, né, o percentual. Utilizem esse padrão, que é o padrão da apostila, tá? 41,19%, independente da função, tá, como encargos sociais. Façam isso para cada função, somem os valores totais, né, dos salários mais encargos e vou ter o total do custo de mão de obra de vocês, né. Não esqueçam de colocar, né, na última linha o total do custo, né. Então tá lá, total do custo de mão de obra, tá ali, 8.103,41, ou seja, é a soma, né, de todos os custos com cada função, tá. Então aqui nesse item, primeiro o organograma, depois essa tabela com a estimativa do custo de mão de obra, tá? A Vitória colocou ali no chat, os sócios trabalhassem na empresa, tá? Então, se os sócios trabalharem na empresa, eles vão ter uma função, né? Então, o sócio vai fazer a função de vendedor, aí tu vai colocar aqui, vendedor, né? O salário desse vendedor, independente se ele é sócio ou se é alguém contratado, tá? Certo, Vitória? Tranquilo, isso aí. Alguém mais, gente, gostaria de fazer alguma pergunta? Por enquanto, tranquilo, só. Tranquilo, legal. Bem direto, né, gente? Organograma e
a tabela. Não tem texto aqui, né, a ser feito. Agora vamos ao plano financeiro, tá? Agora sim, né? Nesse tem um parágrafo introdutório, tá? Então faz um parágrafo introdutório apresentando ao leitor o que vem, né, dentro desse capítulo. Então, a empresa XYZ, nome da empresa de vocês, apresenta a seguir, né, os itens, né, que compõem este capítulo, plano financeiro. Aí cita, né, estimativa de investimento fixo, vírgula, estimativa de capital de giro, vírgula, e fala de cada um, ponto. E aí sim, vai para o primeiro item, né, 6.1, estimativa de investimentos fixos. Tá? Basicamente são tabelas, tá, gente, aqui. 6.1, estimativa de investimento fixo, tá? Vai ser uma tabela ou quadro, tá? Onde vocês vão, então, relacionar os investimentos fixos de vocês. Vocês vão lembrar que lá, né, numa etapa anterior, eles fizeram aquela pesquisa de fornecedores, né? Fornecedores de estrutura e fornecedores de estoque. Essa tabela agora aqui é a estimativa de investimento fixo, ou seja, tudo que eu comprei de estrutura, né? Máquinas, equipamentos, móveis e utensílios. E vocês lembram que fizeram uma tabela só, né? Para tudo. Máquina, equipamento, móvel e utensílio. Aqui no 6.1, vocês vão dividir essa tabela em duas. Uma só para máquina, equipamento e outra só para móveis e utensílios. Então não é tabela nova, vocês já têm essa tabela. É lá aquela primeira tabela lá dos investimentos, né, em estoque. Só que lá tinha uma primeira, né, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, e a outra de baixo era de estoque, né, de matéria-prima. É essa primeira tabela, máquina, equipamento, móvel e utensílios, né, que era a tabela de estrutura da empresa, que agora aqui no 6.1 vocês vão dividir aquela primeira tabela em duas, tá? Uma para máquinas e equipamentos e outra móveis e utensílios, certo? Muito bem. Então, dividido em duas. A primeira, as máquinas e os equipamentos, que estão lá naquela tabela que vocês fizeram antes, tá? Traz para cá, relaciona os itens, a quantidade, o valor, né? Cobrado pelo fornecedor, né? Pega o total, né, de cada um deles, soma e tem um subtotal em máquinas e equipamentos, tá? Não esquecendo, gente, colocar o título da tabela, né? Tabela número tal, estimativa de investimento fixo, máquinas e equipamentos, tá? Só máquina e equipamento aqui. Tá? Soma, dá o subtotal, e embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Depois, dentro daquela mesma tabela, além das máquinas e equipamentos, tinha os móveis e utensílios, né? Cadeira, mesa, né? Enfim, que vocês colocaram lá, tá? Faz essa outra tabela aqui, tá? Tabela número tal, estimativa de investimento fixo, agora só móveis e utensílios. Relaciona tudo, as quantidades, os preços pagos, né? O valor total de cada item, soma tudo, vai dar o subtotal B. Embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Então, aquela tabela lá que vocês tinham feito, né? A primeira lá, né? Que era da estrutura da empresa, agora ela está aqui, só que está dividida em duas tabelas, tá? Tem que ter essa divisão, tá, gente? Agora vai ficar uma só de máquina e equipamento, outra só de móveis e utensílios, cada uma com seu subtotal, tá? A Vitória colocou, precisa de autores nessa etapa? Por enquanto não, né, Vitória? Nenhuma dessas que a gente está vendo pediu autor, né? Então nenhuma delas precisará até esse momento, tá? Essa etapa 4, basicamente, né, não vai ter autores, né? Pode ser que apareça um item ali que peça, mas será só aquele, né? A grande maioria não pede autor, tá? Aqui, gente, essa divisão, né, do item 6.1, estimativa de investimento fixo, nessas duas tabelas, ficou entendido, gente? Tranquilo? Sim, senhor. É desmembrar aquela tabela, né? Isso, desmembrar aquela primeira tabela de estrutura lá. Não é a tabela de estoque, tá? É a tabela só de estrutura. Máquina, equipamento, móvel e utensílio, tá? Então, vocês não precisam pesquisar de novo, né? Relacionar itens de novo, né? É só pegar aquela tabela lá e dividir em duas aqui, tá? Só isso. Não tem nova pesquisa para ser feita aqui. Vocês já têm aquilo, tá? Ok.
Só divide ela em duas e vai ter dois subtotais, tá? Muito bem. Agora, gente, fizeram, né? Aquelas duas tabelinhas ali, né? Divididas. Máquina, equipamento, móvel e utensílio. E aí aqui, vocês vão considerar se a empresa vai ter veículos, tá? Porque até então, né? Lá nas tabelas anteriores, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, vocês não pensaram em veículos. Aqui agora, se houver, tá? Vocês vão ter essa outra tabelinha, tabelinha 6, estimativa de investimento fixo, veículos. E vão colocar ali, né? Descrição, aqui eu tenho um furgão, por exemplo, eu tenho um caminhão, é o segundo veículo. Quantidades, valor unitário total em veículos, tá? E aí vocês vão ter esse subtotal dos veículos, que seria a terceira tabela aqui. Aí vocês vão somar a tabela 4, máquinas e equipamentos, a tabela 5, móveis e utensílios, e a tabela 6, veículos. E aí vai dar o total, né? Que vocês têm, tá? Então, primeiro subtotal, máquinas e equipamentos, no exemplo aqui, 10.881, mais os móveis e utensílios, aqui no exemplo, 11.918,35, mais os veículos, no caso dessa empresa aqui não tem veículos, somado deu os 22.800, tá? Se não tiver veículos, tá? Vocês nem precisam fazer essa terceira tabela, tá? Se a empresa vai ter veículos, aí põe essa tabelinha para somar e dar o valor total desses investimentos fixos, certo? Aí embaixo da tabela, fonte 2 pontos, autoria própria. Tá, gente? Tabela 1, tabela 2, tabela 3, né? Primeiro, máquinas e equipamentos, depois móveis e tecidos, depois veículos e depois o total, tá? Considerando total dos investimentos fixos. Vejam, é uma tabela, mais a outra, que dá o total final aqui. Certo, gente? Entendido isso? Sim. Certo. Só para a gente entender, algum grupo vai ter veículo próprio para fazer entrega, coleta, alguma coisa assim? A Vitória colocou que o grupo dela não. Acredito que o nosso vai ter sim, só tem que dar uma olhadinha. Tá, o grupo da Elisângela vai ter. Então nós já temos as duas situações, né? Tipo, o grupo da Vitória que não tem veículo, né? Aí não vai ter essa tabela aqui da estimativa de veículos, né? Já vai direto para a soma do investimento fixo total. O grupo da Elisângela, por exemplo, talvez tenha, né? Aí vai ter essa tabela de investimento de veículo, colocar os valores e aí vai somar as três para dar o valor total, né? Então essa vai ser a diferença. A Bruna colocou que no dela também não vai ter. Então esses que não vão ter, né? Aí não vai ter essa tabela de estimativa de investimento de veículos, né? Já soma direto as duas tabelas anteriores para ter o total investimento fixo, tá? Muito bem. Item 6.2. No item 6.2 é a estimativa do capital de giro. A estimativa do capital de giro, tá, ela considera aquela tabela de estoque. Lembram que tinha, e a gente falou há pouco, né? A primeira tabela, que era de estrutura, e que vocês agora usaram o 6.1. No 6.2, vocês usam aquela segunda tabela, né, anterior, que era a estimativa de estoque. Lembra que vocês tinham que fazer uma tabela de estimativa de estoque para um mês, para 30 dias, onde vocês teriam ali os produtos que vão ser vendidos durante um mês, ou as matérias-primas, ou os elementos para prestação do serviço para um mês? É aquela tabela de estoque aqui agora, tá? Então, ela é utilizada para vocês estabelecerem o caixa mínimo de vocês. Quanto é que eu preciso por mês, né, de recursos para manter, né, esse mínimo da empresa, esse caixa mínimo, tá? Então, são essas duas coisas que a gente vai fazer aqui, tá? No 6.2, então, para a estimativa do capital de giro, eu preciso, né, daquela tabela de estoque, né, e preciso estabelecer o meu caixa mínimo. São dois elementos aqui, tá? Estimativa de estoque e o caixa mínimo. Então, para a estimativa de estoque, tá? Que é a nossa tabela de estoque para 30 dias, vocês vão puxar ela para cá, tá? Basicamente, né?
é uma repetição daquela tabela de estoque, só vai ter menos colunas. Tá? Porque lembro que naquela tinha, né, prazo de entrega, distribuição em 30, 60, 90, aqui não tem, né? Aqui é a lista, né, dos itens de estoque de vocês, né? Estoque para venda, né? Para 30 dias, as quantidades que foram estimadas para 30 dias. Vocês vão multiplicar pelo valor, né, que vocês pagaram, né? O valor de custo. E vão achar os valores totais de cada item. Somado vai dar o total, né? É o total A dessa tabela de estimativa de estoque, tá? Embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria, né? Não esquecendo em cima a tabela número tal, estimativa de estoque, tá? Bem simples, vocês já têm esses itens, né? Essa tabela bem tranquilo de vocês fazerem. Depois o segundo item, que é o caixa mínimo. O caixa mínimo, gente, o que vocês vão fazer, tá? Bem como está aqui, certo, gente? Vocês vão colocar assim, estimativa de capital de giro, depois da tabela de estoque, embaixo, caixa mínimo. Tá? No caixa mínimo, vocês vão colocar, estima-se os custos fixos de água, luz, aluguel e salários. Tá? Estima-se o custo de água em R$300, o custo de luz em 500, o aluguel 1.500, os salários R$10.000. Soma tudo, aí vocês vão colocar assim embaixo, caixa mínimo igual a tantos R$1.000, que é a soma desses custos fixos de vocês, né? Então vocês têm que pensar nesses custos fixos que vão ter, né? Internet, água, luz, né? Salário dos funcionários, tá? Basicamente isso. Somem vai dar o caixa mínimo de vocês, tá? No exemplo da apostila aparece lá caixa mínimo 12.658,07, que é a soma, né? Desses elementos, tá? Então aqui no 6.2, só esses dois itens, tá? Fez a tabela, depois embaixo da tabela, caixa mínimo, né? Relaciona quais são os itens e os valores, e depois caixa mínimo, a soma desses valores. Bem direto assim. Tá? Basicamente duas linhas, né? Uma para dizer quais são os itens e os valores, depois embaixo o valor total que deu. Não precisa nem montar uma tabela, tá? No caixa mínimo. Tranquilo aqui, gente, no 6.2, entendido? Ô, Sônia, aí no 6.2, tá? Você botou ali, um exemplo, a água e luz, tem que botar um embaixo do outro e o valor do lado? Para poder Como tu quiser demonstrar aqui, tá? Pode ser na mesma linha. Água, 2 pontos, valor, vírgula. Luz, 2 pontos, valor, vírgula. Aluguel, 2 pontos, valor. E assim vai. Ou um embaixo do outro, como tu achar melhor, não tem problema. Tá? É, porque acho que embaixo do outro fica mais limpo de Sim, pode ser, visualizar, né? sem problema. Tá bom. Tá? Alguém mais? A gente gostaria de fazer alguma pergunta aqui no 6.2? Tá, então é a soma, no caso do custo fixo mensal, nessa caixinha aí, né, senhor? Isso. Vocês vão contar pensar, com na nossa empresa a gente vai já precisar... comprei. Desculpa, qual a pergunta, Maria? Nessa caixinha aqui, o caixa mínimo, tá? É contando com a tabela do estoque. Não, lá aquela tabela separada, tá? A tabela de estoque é uma coisa e o caixa mínimo outra aqui, tá? Tá. E no caso... Caixa mínimo é só o custo fixo. Tá. No caso, nós somos nosso prédio ali, ele é próprio. Tá, então vocês não vão ter o aluguel, né? Tá. Vão ter, por exemplo, o IPTU, talvez, como Isso. Isso aí. Um custo fixo, né? Certinho. Tá? Muito obrigado. Valeu. Depois, isso aqui no 6.2 é para vocês terem uma ideia de caixa mínimo, né? Depois, mais adiante, próximo, o segundo item depois, vai ter uma tabela para isso. Aqui é só para chegar num valor, né? Em que vocês dizem, para a empresa funcionar dia a dia, eu preciso ter esse dinheiro em caixa. Tá? Porque durante o mês, você vai chegar a conta da água, vai chegar a conta da luz, né? Vou ter que pagar o salário de funcionários. São aqueles gastos que acontecem no dia. Tá? Então você tem que ter uma ideia de quanto seria esse valor que eu preciso ter no caixa da empresa. Você tem dinheiro na empresa, nosso exemplo aqui, 12.658. Tá? Vai chegar a conta da luz, eu tenho que ter esse dinheiro lá para pagar, né? Então esse seria o caixa mínimo, né? Que eu devo ter na empresa. Se não tiver, né? Eu não vou conseguir pagar essas contas que vão chegando, né? Para a empresa durante o mês. Tá? Essa é a ideia aqui no 6.2. Depois vai estar mais estruturado esses custos fixos com outros elementos. Tá?
6.2. Agora sim, gente. Agora nós vamos somar o estoque inicial e o caixa mínimo. O estoque inicial era a primeira tabela e o caixa mínimo esses valores fixos, tá? Somando os dois, nós vamos ter o total de capital de giro, né? Que a empresa precisa, então. No caso aqui, somando os dois, nesse exemplo deu 71.924, né? Que é a soma da tabela do estoque inicial mais o caixa mínimo, né? Tá? Não esquecendo, é uma tabela número tal, estimativa total do capital de giro, depois da tabela, fonte 2 pontos, autoria própria, tá? E aí sim fecha o 6.2, tá? Então, 6.2 é a tabela de estimativa de estoque com seu total, o caixa mínimo, e depois, por fim, a tabela totalizadora, né? Que vai dar o capital de giro. O estoque inicial mais caixa mínimo me deu o meu capital de giro. Certo? Aí fechou 6.2. 6.3, tá? Agora aqui é a estimativa do custo fixo operacional. Então, não é só, né, aquele caixa mínimo que eu preciso para pagar as contas que vão entrar todo mês. Mas aqui nesse custo fixo eu vou considerar outras coisas que são também custo fixo, que podem não acontecer todos os meses, mas elas vão acontecer em algum momento, né, durante o ano, durante o correr dos meses, tá? Então, sim, tem situações que vai ter aluguel, que vai ser mensal, mas posso ter honorário de contador, né? Então, a cada 3 meses, a cada 6 meses, o contador faz lá, né, o DRE da empresa, ou faz o balanço da empresa. Então, é um custo fixo, mas não é mensal, né? Não estava lá no caixa mínimo, né? O IPTU também, né? Pode estar lá no caixa mínimo ou pode estar aqui na estimativa de custo. Depende. Por quê? O IPTU ele pode ser parcelado em 12 vezes, né? Eu vou ter um custo mensal, vai estar no meu caixa mínimo, né? Todos os meses eu vou ter que tirar do caixa. Ou, né? Eu posso deixar ele como custo operacional aqui, tá? Porque eu vou pagar esse IPTU uma única vez no ano, já pago, né, todo ele de uma vez só. Aí ele entra aqui como custo fixo operacional, tá? Água, esse sim, né, é todos os meses. Energia elétrica, né, todos os meses. Telefone, todos os meses. O Prolabore eventual, né, eu posso pagar Prolabore para os sócios, né, a cada 3 meses, uma vez por ano. Como é que isso está estabelecido, né? Como é que foi feito isso, pensado na empresa? Mas entra como um custo fixo operacional mensal. Em algum mês do ano ele vai acontecer. Tá? Pode ser todos, pode ser alguns meses, e isso depende de como a empresa, né, vai pagar os sócios. Tá? Salários mais encargos e material de limpeza, que pode ser, né, um gasto, né, feito uma vez, né, a cada 2 meses, a cada 3 meses, ou todos os meses. Tá? Então, aqui são os custos fixos operacionais que acontecem durante os meses do ano, considerando todo o ano, tá? Não é aquele caixa mínimo que eu preciso ter todos os meses, né, para custear, tá? Aqui eu vou considerar outras coisas, tá? No custo fixo. E somado o custo fixo, aí eu chego agora ao total de 10.263,41 nesse exemplo aqui, tá? Em cima, tabela, número tal, estimativa, o título da tabela, o que ela é, né? Os custos fixos operacionais mensais, embaixo fonte 2 pontos, autoria própria, tá? Entendido aqui, gente, esse 6.3, entram outros gastos que podem acontecer em outros meses do ano, tá? Como custo fixo operacional. A Vitória colocou tranquilo no chat, legal, Vitória. Tudo certo. Certo, tranquilo. Uma coisa que às vezes os grupos colocam aqui, tá? E que pode entrar realmente como um custo fixo, que é um gasto, por exemplo, com marketing da empresa, né? Aquele marketing, por exemplo, físico, né? Eu vou colocar um outdoor, mas eu contrato aquilo para 3 meses, não é mensal, né? Não é um custo que vai ser do caixa todos os meses. Entra com um custo fixo que acontece durante o ano, né? Então, para citar um exemplo de outra coisa que pode aparecer aqui também, a depender, né, daquilo que a empresa terá, né, de custo ao longo do ano, né, de custo fixo, que acontece uma vez e depois a gente não continua, né? 6.4, investimento com despesa pré-operacional. Tá? O que é o pré-operacional? É antes da empresa começar a funcionar, antes de eu abrir a empresa para o público. Tá? Então, é investimentos pré-operacionais 6.4. É uma tabela só, tá? Então, fica a tabela número tal,
investimento com despesa pré-operacional. Aí vocês relacionam essas despesas pré-operacionais nessa tabela, vai ter um valor total para ela, é claro, né, somados os valores, e embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Em geral, né, o que aparece nessas despesas pré-operacionais? Então, a despesa com legalização, né? Então, tem que ir até a junta comercial, tem que, né, legalizar o nome da empresa, né? Pagar os tributos, né? Cumprir lá com os requisitos legais, né? Vão ter custos e taxas que eu vou ter que pagar para a prefeitura, para o estado, né? Para legalizar a empresa. Tá? Então, é um custo que acontece antes da empresa abrir, né? O custo de legalização tem um valor, tá? Quando essa tabela que foi feita, né? Esse custo aí girava em torno de R$700. Hoje em dia, tá? Em custo de papéis, autorização, taxas, tá? Isso é relativamente variável, né? Mas empresas pequenas, né? Pagam em torno de R$1.500 a R$3.000, empresas de médio porte, né? Pode chegar até R$10, R$12.000 de despesa de legalização, tá? Reforma. A gente alugou um prédio e teve que reformar. Ou a gente comprou um prédio e vai ter que reformar. Então, acontece antes da empresa começar a atender, né? Então, despesas com reforma, uma despesa pré-operacional. Divulgação, né? Antes da empresa iniciar, né? Algo do tipo, aqui vai abrir uma empresa, né? Aguarde, né? Aquelas divulgações que a empresa vai surgir, vai abrir uma empresa naquele local, né? Divulgação pré-funcionamento, né? Cursos, treinamentos com os funcionários ou mesmo, né, com os sócios, né, antes de começar o negócio, né? Soma esses valores, tá? Estimados, vocês vão estimar esses valores e vai dar um investimento pré-operacional de vocês, tá? Aqui é só essa tabela, certo, gente? 6.4, investimento pré-operacional. Tranquilo essa tabela? Sim, Sim, senhor. Muito bem. Tudo certo, senhor. Certo, valeu, Lucas. Agora no 6.5, pessoal, nós temos a estimativa de investimento total. Tá? Essa aqui fica bem tranquilo de fazer, porque vocês já têm os valores, né? Nas tabelas anteriores, vocês já tiveram, né, esses investimentos, tá? Investimento fixo foi uma tabela, que era a tabela do 6.3. Capital de giro, você já tem essa tabela, né? Foi feito lá no 6.2. Investimento pré-operacional, foi feito no item anterior, né? 6.4. Tá? Então, essa tabela de estimativa de investimento total é relacionar às tabelas anteriores, tá? Investimento fixo, 22.800, lembram? Capital de giro, 71.924, que era a tabela 6.2 lá. Investimento pré-operacional, 6.4, 5.275. Somou, tá? Deu o total dessa tabela, tá? Estimativa de investimento total, somados, né? Os valores daquelas 3 tabelas, né? Nós temos aí, então, o valor total de 100 mil, tá? Fonte 2 pontos, autoria própria, né? Vocês que fizeram, né? Esses valores. Claro, o 100 mil é o 100%, o percentual aqui é a distribuição, né? Os 22 mil, quantos por cento é do 100? O 71, quantos por cento é do 100? Tá? E dá o percentual, então, que vai ser de investimento total em cada coisa, tá? Bom, aí, pessoal, vocês vão ter que olhar lá para a etapa 1 do trabalho de vocês e vão olhar lá no item 2.11, quanto é que vocês colocaram lá de recursos próprios, lembram? Vocês fizeram lá uma tabela de recursos próprios dos sócios? Vocês colocaram sócio tal, tanto, e deu um total. Aquele valor que está lá, vocês trazem para cá agora, tá? Então, aqui nessa tabela, fonte de recursos, recursos próprios, lá da etapa 1, quanto é que deu naquela tabela lá? Traz esse valor para cá, tá? E aí vocês vão fazer a seguinte comparação. Aqui, né, no 6.5, o valor de investimento total deu 100 mil. E o investimento de recurso próprio já era 100 mil. Então, não precisou de recurso terceiro, né? Porque o recurso próprio, 100 mil, dá exatamente aquilo que a empresa precisa investir, né? Em fixo, giro e pré-operacional. Não precisou de recurso terceiro. Mas, no caso da empresa de vocês, vocês vão olhar lá os recursos próprios e pode ser que o recurso próprio não seja suficiente. Que a tabela de vocês de fixo, giro e pré-operacional dê, por exemplo, 200 mil. E vocês tinham colocado lá recurso próprio 100.
falta quanto? 100 mil. Então aí vocês vão colocar aqui recursos de terceiros, a diferença, tá? O que faltar de recurso próprio para cobrir o investimento total vai ser o recurso de terceiros de vocês. Então, se deu investimento total 200, o recurso próprio é 100, o recurso terceiro vai ter que ser 100, né? Para fechar os 200 mil que precisa, né? Para o investimento total da empresa. Tá? Entendido isso? Sim, senhor. Se a empresa, Legal. no caso, lá na etapa 1 pegou um empréstimo, tem que colocar aqui, né? Tem que colocar aqui. Tá? Isso, não tem problema, Vitória. Se vocês colocaram lá na etapa 1, né? Só recurso de terceiro, só recurso próprio, né? Agora aqui vocês vão ter que acrescentar o recurso de terceiros, tá? Nesse item 6.5. Certo? Tá? Tranquilo. Muito bem. Aqui no 6.5 é somente essa lógica aqui, tá? Essas duas tabelas que vão mostrar que vocês, com recurso próprio, conseguem atender o investimento total ou, né, vão precisar de recursos terceiros, né? E aí vão acrescentar agora o recurso terceiro aqui, tá? Vamos ao 6.6, que é a estimativa de faturamento mensal da empresa, tá? Bom, nesse aqui, agora a gente vai ter a definição dos preços. Lembro que vocês fizeram, né, na etapa anterior, uma estimativa de preço, né? Quanto vocês acham que deveriam cobrar pelos produtos de vocês. Agora aqui é o cálculo, né, da fórmula do preço de venda, tá? Quantos produtos, professor? Aqueles principais, tá? 3 principais produtos que vocês já relacionaram, né, na etapa anterior, tá? Mesmo que vocês tenham colocado 5 principais produtos, aqui na hora de fazer o cálculo 6.6, tá, vocês vão considerar 3, tá? No mínimo. Quem quiser fazer os 5, quem colocou 5, não tem problema. Mas aqui no mínimo os 3, tá? Os 3 principais. Para fazer o cálculo do preço de venda. Bom, tem o passo a passo para fazer o preço de venda para indústria, para comércio e para serviços, tá? Bom, quem é indústria e comercializa o produto vai usar a forma de cálculo do preço de venda para comércio, tá? Quem é serviços vai usar o tipo de cálculo para venda de serviços, tá? Só vai usar o cálculo para preço de venda de indústria quem é só indústria, ou seja, eu sou indústria e eu não tenho comércio, eu não comercializo, tá? Eu vendo para atacado, aí depois lá o atacado que vai fazer o comércio. E aí, se for esse caso, né, eu vendo só para atacado, eu faço o comércio para o cliente final, aí eu vou fazer o cálculo da indústria, tá? Tem algum grupo que é só indústria, não vende lá para o cliente final, não tem uma loja, né, não comercializa para o varejo? Acredito que não, né? Acho que todos os grupos, mesmo quem produz o seu próprio produto, né, tem comércio, né, e vende para o cliente final, vende no varejo, né? Isso. Tá. Então, gente, eu vou pular a parte da indústria, né? Já que nós não temos nenhum grupo que seja indústria pura, né? Ou a gente tem alguma indústria que faz comércio, e a gente vai pular direto para o comércio, né? E depois serviços, né? Aqueles que têm só serviço. Então, ninguém é indústria pura, né? Então, a gente pula essa parte da indústria. Vamos ver a prestação de serviço e depois o comércio, tá? Todos os grupos são Simples Nacional, né? A gente já definiu isso lá na etapa 1, vocês viram, inclusive, né? Qual é a faixa do Simples Nacional que vocês ficam, né? Para definir o percentual, né, do Simples Nacional, né? Muito bem. Dito isso, vamos para a prestação de serviços. Dos grupos aqui da turma, algum grupo é prestação de serviço? Presta serviço, por exemplo, de atendimento, presta serviço médico, serviço de instalação, serviço de entretenimento, serviço de turismo. Algum grupo é serviço? Pergunto porque eu não lembro de todos, né, gente? Porque são várias turmas, né?
E aí tem aí uns 20, 30 projetos que eu estou orientando e não... Kathleen dela é comércio. Eu acredito que a turma de vocês, acho que todos os grupos são comércio, só para confirmar. Vitória também é comércio. Eu sou administração. O produto de vocês, qual é, Tayane? O produto é comércio, eu acho que é um... Comércio? Isso, porque é um produto vegano. Tá, então é comércio também, né? Então também não temos grupos de serviços, é isso? Né? Todos são comércio, né? Comercializam algum tipo de produto. Então, não nos cabe aqui tratar do cálculo da venda de serviços, né? Então vamos direto para o comércio mesmo, tá? Ok. Então vamos para o comércio. Todas as empresas de vocês, né, comercializam algum tipo de produto, são aqueles 3 principais, né, ou até 5. No mínimo, o cálculo dos 3 principais, tá? O grupo que tem até 5, quiser fazer dos 5, faça, né? Certo? Mas no mínimo, o cálculo do PV dos 3 principais, tá? Então aqui, produto por produto, tá? Então, primeiro produto, vocês vão colocar ali, produto tal, cálculo do preço de venda. E aí começa o cálculo desse primeiro produto de vocês, tá? Então, digamos que seja, né, uma empresa da área alimentícia, tá? De lanches, por exemplo, uma lancheria, e aqui eu vou fazer o cálculo do X. É o meu primeiro produto. Meus 3 principais produtos é o X, o cachorro-quente e a pizza, tá? Para dar o exemplo. Então, digamos que eu estivesse fazendo aqui o cálculo da pizza, tá? Produto pizza, cálculo do preço de venda. É o primeiro passo do cálculo do preço de venda. Vocês vão pegar o custo de aquisição da mercadoria. O que é esse custo de aquisição? Tá? Para fazer a pizza, eu tenho massa, eu tenho a cobertura, né? Somo os valores, tá? Para montar essa pizza, é o meu custo para fazer aquela pizza, né? Tudo que eu precisei comprar para fazer a pizza, tá? Então, é a massa de 400 gramas, né? Tanto de queijo, tanto de frango, por exemplo, se é pizza de frango, né? Molho, enfim, sobre tudo isso aí, vai me dar o custo para fazer essa pizza. Perfeito, é a parte de cima, tá? Da divisão. Embaixo eu faço 1 menos, abre parênteses, percentual de impostos. Que imposto é esse aqui? É o Simples Nacional. Lembram lá da etapa 1? Vocês fizeram uma estimativa e acharam qual é o percentual do Simples Nacional de vocês? É esse percentual que vocês vão colocar aqui, tá? Então, digamos que lá na etapa 1, o percentual de vocês era 11%. Vai colocar aqui 11%. Vai ter comissão para os vendedores. Se a empresa de vocês vai pagar comissão, vai colocar aqui o percentual, tá? Digamos que fosse 5%, mais 5%. E quanto de lucro vocês querem ter com a venda, por exemplo, da pizza, né? Quero ter aqui, por exemplo, um lucro de 20%. Tá? Fecha parênteses, divide por 100. Então, digamos que o custo da mercadoria foi 150, tá? Da matéria-prima foi 150, e eu vou dividir por 1 menos, aí. Aqui, gente, não usa o percentual, né? Lá dos impostos, é só o número inteiro, tá? Digamos que foi 4. 4 mais a comissão 5, mais o lucro que eu quero ter 20. Tá? O somatório, tá? 20 mais 5 mais 4, 29, divido por 100 dá 0,29. O 1 menos 0,29 dá o 0,71. Aí eu divido o meu custo, né? 150 por 0,71, e vou ter o meu preço de venda 211,27. Ia sair meio caro essa pizza aqui, né? Opa. Vamos voltar. Mas foi o meu preço de venda, tá? 211,27. Então, esse é o meu cálculo do preço de venda para comércio. Foi o meu primeiro produto, tá? A minha pizza. Mas depois, o segundo produto. Então, cálculo do preço de venda do produto cachorro-quente. Aí lá, preço de venda. Qual é o custo unitário para fazer o meu cachorro-quente? Então, eu tenho lá o pão do cachorro-quente, salsicha, molho, ketchup, maionese, né? Enfim. Somo o custo desses materiais, e aí eu tenho aqui o meu custo aqui em cima. Digamos que é andado lá R$20, né? Vai aqui em cima. Aí faço de novo, mesmo passo a passo, 1 menos, aí parênteses,
Qual é o imposto lá do Simples Nacional? Quanto de comissões? Se vai pagar comissão, põe percentual. Se não põe comissão, não vai comissão, vai zero, né? Mais lucro. Quanto é que a gente quer ter de lucro no cachorro-quente? 50%, 60%? Põe o valor aqui, divide por 100, faz o mesmo passo a passo do cálculo para achar o valor do preço de venda do cachorro-quente. Depois, o terceiro produto, né? O X, mesmo passo a passo. O pão de X, né? O bife do X, o queijo, o ovo, tudo que vai no X. Custo unitário de fazer o X, divide pelo mesmo passo a passo, né? Acha o valor do preço de venda do X. Pode ser que aconteça o seguinte, gente, tá? Que ao fazer o preço, tá? Eu fiz o preço lá da pizza, tá? E o preço da pizza deu realmente 211,27 aqui, tá? Pizza família, por exemplo. Mas, olhando meus concorrentes, lembrem da estratégia de preço. Olhando meus concorrentes, os concorrentes estão, né, pela essa pizza família, estão cobrando, por exemplo, R$120, né? O cliente, na pesquisa, disse que deseja pagar no máximo 100, né? E a minha deu 211. E lá na estratégia de preço eu disse, olha, eu tenho que aproximar meu preço, né, ao mercado. Então 211 não vai dar para vender a pizza, que foi o cálculo que deu, né? Se o concorrente está cobrando 120, eu tenho que aproximar desse 120, né? Então o que eu preciso fazer aqui, né? Eu vou ter que mexer no meu lucro, né? Porque o custo, né, dificilmente a gente consegue negociar o suficiente para baixar tanto assim o preço, né? Imposto não tem como, né, mexer, tem que pagar. O que eu posso tirar é as comissões, ou diminuir a comissão de vendas, né, para os meus vendedores, ou diminuir a minha margem de lucro. Então, se a margem de lucro tiver, por exemplo, 70% e o preço está dando muito alto, diminui essa margem de lucro no cálculo, né? 70%, de repente, para 30%, eu vou ter lucro de 30%, mas o meu preço de venda vai chegar perto do preço do mercado. E ainda assim eu vou ter um lucro de 30%, por exemplo, tá? Então, aqui, se o preço de venda de vocês ficar muito fora do mercado, vocês mexam no percentual de lucro de vocês, tá? Diminuindo aqui no cálculo para chegar, né, no preço do mercado, tá? Então, façam isso para os 3 principais produtos no mínimo, tá? Quem colocou até 5 principais produtos lá no item anterior, pode fazer dos 5, sem problema nenhum, tá? Lara colocou aqui, neste caso, contaríamos a caixa da pizza. Sim, faz parte do custo, tá? Então, tem o custo para fazer o produto, mas o custo da embalagem, né, que está ligado a isso também, tá, Lara? Mas é só aquilo que vai compor lá o produto, né, na hora de entregar o produto, tá? Só isso. Tranquilo aqui, gente? Isso. Lá naquele item que eu pedi para vocês fazerem, né, a descrição dos produtos, aquele parágrafo, né, falando sobre produtos, depois produto 1, imagem dele, embaixo descrição, produto 2, imagem dele, embaixo descrição, era de 3 a 5, né, produtos, né, e aí se alguém fez mais, né, agora na hora de fazer o preço de venda aqui, né, vai ter que reduzir aqui, vai pegar 3 ou 5 principais para fazer o cálculo, tá, Vitória? Peguem, é claro, aqueles que são mais importantes, né? Que eles vão gerar mais caixa para a empresa, tá? Muito bem. Então, esse cálculo do preço de venda também não é novo para vocês, né? Isso aqui é lá do primeiro ciclo ainda, né? Mas o passo a passo é bem simples, né? Bom, gente, ainda dentro desse item, tá? Nós calculamos aqui, né, os 3 principais ou 5 principais produtos, tá? Agora, gente, vocês vão montar essa próxima tabela, tá? Estimativa de faturamento mensal da empresa. Agora, considerando o seguinte, que nessa tabela vai os produtos de vocês ou serviços de vocês que foram calculados, né? Tá? Então, digamos que para mim, para minha empresa, os 3 principais produtos eram a pizza, o X e o cachorro-quente. Então, o que vai ter na minha tabela? Esses 3 principais produtos, ou 5 principais, né? Para quem calculou os 5 principais, tá? Então, digamos que, eu escolhi os 5, tá? Então, os 5 principais produtos vão estar nessa tabela. Eu vou ter a quantidade de venda para 30 dias, tá? Então, eu coloquei aqui a pizza. Tá? Eu coloquei que eu vou vender, né? 500 unidades, né, de pizza
né, por mês. O cachorro, eu coloquei que eu vou vender, né, 10 mil cachorro-quente. Né? O X, eu coloquei que eu vou vender, né, 15 mil cachorro-quentes no X no mês. Tá? Então, os produtos e as quantidades que vão ser vendidas no mês, 30 dias, tá? Vezes o meu preço de venda calculado. Então, eu coloquei aqui que eu vou vender X, vão ser 500 unidades de X, e vou vender o X lá por, sei lá, 50 reais. Eu vou multiplicar os 500X por 50 reais, vai me dar o total de faturamento em X, né, estimado. Mesma coisa com a pizza, eu vou ter um total de faturamento de pizza estimado no mês. Mesma coisa com o cachorro-quente, né? Eu faço dos 3 principais, dos 5 principais que vocês calcularam, tá? A partir do preço de venda que vocês calcularam, vezes a quantidade que vocês vão vender por mês. Somados, tá? Os faturamentos, né, de cada produto, vocês vão ter um total de faturamento estimado por mês, tá? Nesse caso, essa empresa aqui, eles tinham 28 produtos, né? Fizeram o cálculo de venda, né, de todos eles, né? Uma estimativa de venda para cada um, chegando até um 88.981,50, tá? Mas esse aqui é o exemplo da apostila, né? Nós estamos fazendo o cálculo, né, de 3 a 5, né, principais produtos, tá? Vai simplificar a tabela para vocês, né, e o número de cálculos que vocês vão ter que fazer, tá? Não esqueçam, gente. Então, em cima, tabela número tal, tabela com preço na totalidade do estoque, né, que é os produtos de vocês e quanto vocês vão vender desses produtos, né, para 30 dias, vezes o preço de venda calculado, vai dar o total, né, de faturamento de cada um, somou, vai dar o faturamento total do mês, né, considerando todos os produtos vendidos, tá? Fonte 2 pontos, autoria própria, lá embaixo. Então, aqui a gente está considerando que esse é o potencial de faturamento total da empresa. Se eu vendesse tudo, tá? Então, todos os 500X, todos os 10 mil cachorro-quente, todos os 15 mil X no mês, né? Então, tem lá 15 mil X, né? Ou 15 mil pães de X em estoque, né? 15 mil massas, né? Ou farinha para fazer massas de pizza. Eu tenho tudo isso no meu estoque, né? Se eu vendesse tudo, dava esse valor total aqui. Então, é o total do estoque que eu teria para vender em 30 dias, tá? Esse seria o faturamento total se eu vendesse tudo. Agora, a gente vai considerar uma estimativa de faturamento, tá? Considerando esse estoque que a gente fez, que era a tabela anterior. Então, pode ser que eu não venda tudo, tá? Pode ser que eu tinha lá farinha para fazer 500 massas de pizza, mas não vendi 500 pizzas. Vai ficar farinha em estoque e eu vou vender uma parte dessas 500 pizzas, né? Então, eu tinha farinha para fazer 500 massas de pizza, para fazer 500 pizzas. Eu consegui vender, por exemplo, né? Das 500, eu consegui vender 200, tá? Então, eu vou colocar lá. Agora, a estimativa, né? Para fins de venda mesmo, tá? Então, se tivesse vendido uma parte do meu estoque, tá? Eventualmente, as empresas não conseguem vender tudo, né? Essa é a realidade, né? Então, nós vamos estimar, tá? No nosso exemplo aqui, a gente está estimando que vai vender 28% do estoque, por exemplo. Tá? Então, no meu exemplo anterior ali, né? Vamos considerar aqui, né, o alarme, né? Eu tinha 50 alarmes para vender, né? A 211 dava 10.563. Agora eu estou estimando, né, que esse alarme que eu tenho no estoque para vender, eu não vou conseguir vender todos eles, né? Todos os 50. Digamos que eu vou vender 14, tá? Então, a gente está estimando aqui que vai vender 28% do estoque. Vocês podem estabelecer um percentual para vocês, tá? Mas, em geral, quando a empresa está abrindo, né, está começando, ela não vende 100% do estoque, né? Dificilmente ela vai vender 70%, 80% do estoque, né? É de 50% para menos, em geral, no início, tá? Então, aqui, nesse exemplo, foi mais conservador, né? Está considerando que venderia apenas 28%, mas pode chegar até 50%. Tá? Vocês podem estimar isso para vocês, tá? Então, do meu produto alarme aqui, não vendi 50%, eu estimei que venderia 28%, então estou vendendo 14%, né? No primeiro mês de faturamento, tá? Vezes o preço vendido, de fato, o faturamento chegaria, né, a 2.957,78. Então, essa segunda tabela, a gente está estimando que vai vender uma parte do estoque. E esse percentual é determinado por vocês, tá? Então, cada item que está aqui nessa tabela
são os mesmos itens que estão na tabela anterior. Só que aqui é o total do estoque. Na segunda tabela, eu estou estimando que eu vou vender uma parte desse estoque, né? Não vou sair vender no primeiro mês tudo, né? Provavelmente a empresa vai vender um percentual, tá? E vocês podem estimar esse percentual, tá? Até 50% geralmente ali, certo, gente? Fazem a multiplicação, vai dar o valor total de vocês, né, para cada produto, somado, né, vai dar um total estimado de venda, tá? Nesse caso do exemplo aqui, 17.981,73, tá? Claro que aquilo que a gente vende também, gente, uma parte, né, em geral é à vista, outra parte a gente vende a prazo, né? Nem todos os clientes vão chegar lá e vão comprar à vista. Alguns vão querer parcelar no cartão, por exemplo, né? Em 2, 3, 4 vezes, por exemplo. Tá? Então, esse valor que vocês vão encontrar aqui, tá? Que é o valor total da estimativa de venda de vocês, né? Da venda de parte do estoque de vocês no mês, uma parte vai ficar à vista, outra parte vai ficar a prazo. Tá? Então, já estimem assim, tá? O que der de total nessa tabela, 60%, né, em geral, é venda à vista e 40% venda a prazo. Tá? Façam essa estimativa para vocês. Tá? Esse item, gente, 6.6, ficou tranquilo? São 3 passos, né? Aqui nesse 6.6, tá? O primeiro passo é fazer o cálculo do preço de venda, né? Dos produtos. O segundo passo, a tabela do estoque total, né? Para 30 dias, considerando os preços de vendas calculados, vai dar o total do estoque. E o terceiro passo é os produtos de vocês, com preço de venda calculado, estimando, né, um percentual de venda desse estoque, né? Já que uma empresa que está iniciando não vai vender tudo, vocês vão colocar um percentual, né? Que gira em torno de até 50% do estoque de vocês, e aí vai ter o total de vendas no mês. Tranquilo aqui, gente? Sim, senhor. Muito bem. Então, vocês estão vendo que aquilo que eu falei no início é verdade, né? Tem pouco texto, é mais as tabelas, né? Que vocês têm para fazer nessa etapa 4, tá? É mais direto, né? Muita coisa vocês já têm das etapas anteriores, né? E aí que são alguns detalhes que vocês têm que desenvolver a mais, mas muita coisa vocês já estão buscando, né? Das fases anteriores. (6.7), que é a estimativa dos custos de comercialização, tá? Quanto custa comercializar, né, esses produtos de vocês, tá? E aqui, abaixo, assim, exemplo. Esse exemplo aqui, que está aqui, gente, vocês podem fazer esse passo a passo exatamente como ele está aqui, só vão substituir pelos valores de vocês, é claro, né? Tá? Então, como é que vocês vão construir essa estimativa de custo de comercialização? Então, primeira linha, tá? O faturamento de vocês é mensal, né? Quanto é que deu de faturamento na última tabela calculada aí no 6.6? Aqueles 17.981,73. Na tabela de vocês vai ser outro valor, é claro, né? Vocês só vão colocar isso aqui. O que deu na tabela final do 6.6? Estimativa de faturamento. Vocês vão colocar aqui. Faturamento mensal definido em tal valor. O valor de vocês. Tá? Próxima linha. Projetando a estimativa de receita anual, né? Para 10 meses. Quanto é que vai ser o faturamento no ano? Aqui, nesse exemplo, o faturamento estimado por mês foi 17 alguma coisa. Multiplica por 10, deu 179.817,30. Vocês vão pegar o faturamento que deu na empresa de vocês, né, o estimado, vão multiplicar por 10 e vai dar o valor de vocês, que vocês vão apresentar aqui. Aí vocês podem se perguntar assim, mas o ano não tem 12 meses? Mas a gente está abrindo uma empresa, né? Então a gente vai considerar que 2 meses, no mínimo, a empresa vai gastar, né, com reforma, né, papelada para abertura da empresa, autorizações que precisa ter. Então, uns 2 meses por aí, né, até abrir a empresa. Então, a gente vai considerar 10 meses de faturamento, tá, gente? Por isso que a gente está multiplicando por 10 e não por 12 o faturamento, tá? Muito bem, essa foi a segunda linha.
Próxima linha aqui no 6.7, tá? O valor do Simples Nacional da empresa, tá? Que a gente geralmente, né, paga anualmente, né? Ou parcela os pagamentos mensalmente, faz reserva de pagamentos mensalmente. Eu coloquei como exemplo, né, o mês de fevereiro. Quanto a gente pagaria, né, no mês de fevereiro, tá? Vocês podem citar qualquer mês como exemplo, tá? Aqui foi só um exemplo mesmo, tá? Então, pulou aqui. Então, logo abaixo, né, vocês vão colocar faturamento mensal vezes o Simples Nacional. Qual é o faturamento mensal? Aquele faturamento da tabela do 6.6, né? O 17, 981, 73 do nosso exemplo. Vamos pegar a tabela de vocês. Vezes o Simples Nacional. Do exemplo aqui, o Simples Nacional é 4. Mas na empresa de vocês, quanto é que é o Simples Nacional? Vocês já estimaram lá na etapa 1, né? Na tabela do Simples Nacional tem lá o percentual de vocês, que vocês fizeram na etapa 1. Então, pega o faturamento mensal de vocês, vezes o Simples Nacional, e vai dar um imposto que seria mensal aí, tá? Quanto é que daria do Simples Nacional mensalmente? 719,27, no nosso exemplo, tá? Vocês vão, claro, vai dar o valor da empresa de vocês. Se a empresa de vocês, lembrem que a gente fez cálculo da comissão ali no PV, se a empresa de vocês paga a comissão de vendas, tá? Para os vendedores, tem que acrescentar os gastos com vendas, tá? Esses gastos com vendas são as comissões. Aí, quanto por cento que vocês pagam de comissão para os vendedores, tá? Então, se o faturamento é um valor, e aqui 17.931, vezes as comissões, né? Pagariam para os vendedores 899,09, né? De gasto com venda, tá? Aí sim, na última linha vem o total, o valor total dos custos de comercialização, né? Que é o item 6.7. O valor total do custo de comercialização vai ser o imposto simples nacional, o valor que deu no mês, né? 719,27, mais as comissões que deu no mês, 899,09, custo de comercialização, né? Estimado em 1.618,36. Claro que se a empresa de vocês não tiver comissões de vendas, né? Aí não vai ter essa linha das comissões, a estimativa do custo de comercialização vai ser só o valor que deu, né? No Simples Nacional mensal, tá? É esse passo a passo aqui, tá, gente? Essas linhas todas aqui, cada uma delas, claro, considerando, né, os valores de faturamento, né, de simples de comissões da empresa de vocês, tá? Entendido aqui o 6.7 nesse primeiro passo? Sim, senhor. A Bruna colocou sim ali no chat. Legal, Bruna. Muito bem. Claro que a explicação é um pouco longa, né? Porque eu estou dando aí o passo a passo para vocês, mas depois na hora de vocês fazerem, né, dividir as tarefas entre vocês, é bem rápido, né? São coisas bem curtas de fazer. As tabelas vocês já têm, né? As informações, então é bem simples e rápido de fazer, né? A explicação que é mais longa mesmo. Bom, gente, agora nós estamos no 6.8, tá? O 6.7 fechou ali, né? Tá? Agora aqui é o 6.8, tá? Que é a apuração dos custos das mercadorias vendidas, tá? O CMV. Também chama de custos materiais diretos. Se fosse indústria pura, seria CMD, tá? Mas todos vocês são comércio, então é CMV, né? Então o título aqui do 6.8 é apuração dos custos das mercadorias vendidas CMV, tá? E aqui este é uma tabela. Tabela número tal, apuração do custo dos materiais vendidos, tá? O CMV. Apresenta a tabela. Embaixo da tabela, fonte 2 pontos, autoria própria. E o que compõe essa tabela, tá? São os produtos de vocês. Aqueles 3 ou 5, né? Principais produtos que vão ser relacionados aqui. A quantidade foi estimada para vender no mês, tá? Não é a quantidade total do estoque. É a quantidade estimada para vender no mês. Então, lembre ali, né? Vocês estimaram, né? Em 50% a venda do estoque. O nosso exemplo foi 28% do estoque, né? Por isso que aqui não tem os 50 lajes, tem 14, né? A estimativa de venda é que vai vender apenas, né, 28% do estoque, tá? Então, aqui nessa tabela, 6.8, custo das mercadorias vendidas, CMV, é os produtos de vocês, aqueles 5 principais, 3 principais, vezes, né, a quantidade
estimada de venda vezes o custo para vocês, né? Quanto é que custou aqueles produtos para vocês, tá? Então, esse valor do custo vocês já têm, né? Porque fizeram lá, né, o cálculo do preço de venda. Em cima do preço de venda, o que tem? O custo, né, de produção, aquela primeira parte da divisão. Aquele valor de cima ali é o custo, né? Então, vocês vão colocar o custo aqui para cada produto, tá? A quantidade que vocês estimaram em vender, vezes o que custou para vocês, vai dar o total do custo da mercadoria vendida, tá? Para cada um dos produtos de vocês. Então, aqui é o custo, né? Nas tabelas anteriores, a gente fez o preço de venda e o faturamento, né? Agora, aqui é o custo. Quanto custou cada produto? Quanto custou para fazer? Quanto custou para fabricar cada um? Tá? É essa tabela. Então, está ali o alarme, 14 é a estimativa de venda, né? Mas o custo, para mim, aqui foi 150, né? 150 vezes 14, deu um custo em 2.100. Soma os custos, né, de todos os produtos de vocês, aqueles 3 ou 5 que vocês têm, e vai dar o total de custos lá embaixo, né? A soma total dos custos de vocês. Nesse exemplo aqui, nessa tabela, o custo total deu 12.297,58 centavos. Tá? Não esqueçam, embaixo da tabela, né? Ponte 2 pontos, autoria própria. Muito bem, fechou o capítulo 6. Agora nós vamos para o 7, né? Que é o plano contábil. Tá? O plano contábil basicamente se distribui, né, entre o fluxo de caixa, o DRE e o balanço e um indicador final. Tá? Como é um capítulo que inicia, aí nesse tem uma introdução, né, textual. Tá? A empresa XYZ apresenta a seguir, né, os itens que compõem o plano contábil. Fluxo de caixa, vírgula, DRE, vírgula, balanço de abertura, vírgula, indicador de viabilidade, ponto. E aí começa o primeiro item, 7.1, que é o fluxo de caixa, tá? Então, esse é o fluxo de caixa. Esse é o modelo, tá? Do fluxo de caixa de vocês, certo? E aí, claro, no fluxo de caixa aqui, tem os subtotais que aparecem, tá? Mas todos os itens que estão aqui relacionados, vocês já têm. Em todas as tabelas anteriores, cada um desses itens que estão citados aqui, tá? Vocês já têm. O que é feito aqui é lançar os valores e somar os subtotais. Basicamente é isso, tá? Então, começando ali pela descrição, tá? Na descrição, eu vou ter os itens listados que compõem o meu fluxo de caixa. Meu capital, investimento fixo, tá? Pré-operacional, saldo em caixa, né? Inicial. Eu tenho o total das entradas. O que são as minhas entradas? Né? São as minhas vendas. Né? Lembro que a gente viu lá venda à vista e venda parcelada. Né? Então, minhas vendas à vista e venda parcelada. 60% à vista, 40%, né, parcelado. Depois eu tenho as saídas, né, que são os meus gastos. Né? Eu tenho água, luz, telefone, internet, aqueles custos fixos. Eu tenho aqueles meus materiais que eu comprei, né, à vista em 30, 60 e 90 dias. Lembram lá de uma etapa anterior? A gente disse, faça uma tabela em à vista 30, 60 e 90 que precisa para o fluxo de caixa. É aqui que vai usar agora. Tá? Então, esses valores todos vocês têm. Tá? Então, vamos começando aqui, passo a passo, do início para chegar nos valores subtotais do fluxo de caixa. Tá? Esse talvez seja o elemento mais complexo aqui, né, da parte contábil. Tá? Por causa do número de detalhes. Tá? Então, fiquem bastante atentos. Quem pegar o fluxo de caixa para fazer vai ter que, provavelmente, assistir novamente esse vídeo. Né? Então, fiquem atentos. Então, primeiro item. Capital. Que capital é esse aqui? É o valor investido por recursos próprios dos sócios, mais o recurso de terceiros. Né? Lembra que teve uma tabela ali? Tinha recursos próprios e recursos de terceiros. Né? Somados, davam os recursos totais. Tá? Foi uma tabela que passou agora há pouquinho, né? No exemplo aqui era só 100 mil, né? Porque o recurso próprio era o suficiente, né? Para cobrir todo o investimento total, né? Por isso, nesse exemplo, é o 100 mil, tá? Tem a tabela lá do investimento fixo. Aí vem o valor
daquela tabela para cá, investimento fixo. Investimento pré-operacional, lembra que tinha uma tabela de investimento pré-operacional? O valor vem para cá. Tá? Bom, considerando isso, o valor inicial da empresa, né? O capital que eu tenho, o que eu vou gastar em fixo e o que eu vou gastar em pré-operacional, então eu tenho 100 mil, menos o fixo, menos o pré-operacional. Lá embaixo, o saldo de caixa, né? Antes da movimentação da empresa. É o 100 mil, menos 22.800, menos 5.275. Ficou de caixa inicial 71.924,60. Tá? Isso daí, antes da empresa começar a abrir. A empresa abriu. Mês 1. Tá lá, mês 1. O que eu tenho de caixa? O caixa inicial, né? O 71.924,60. Tá? Então tá ali. Saldo de caixa inicial. Tá ali. Tá? O capital inicial menos o fixo, menos o pré-operacional, 71.924,60. Era o valor que tinha no caixa inicial. A empresa, né, abriu e começou a trabalhar e a vender. Né? Lá naquela tabela, né, estimativa de venda, né, a gente estimou lá que venderia 28% do estoque. Né? O que dava no final lá? Os 10.789,03, que é o 60% à vista, né, no primeiro mês. E tinha mais 7 mil e alguma coisa, né, que era os 40% a prazo. Porque o valor total naquela tabela é os 17.981,73. Mas no primeiro mês, né, a empresa vai receber só o que entrou à vista, 60% daquele valor. Tá? Aí não tem nada de receita a prazo para entrar, porque é o primeiro mês, né? Está começando as vendas. Tá? Então a empresa tem o caixa dela, 71.924,60 mais 10 mil, né? Que é os 60% daquela venda inicial, né? 10.769,03. Tá? Então, isso que eu tenho de início. E eu tenho as saídas, né? As saídas deu, total de saídas no primeiro mês, 26.659,96. Veio da onde esse valor? É a soma de todos os gastos aqui, né? O valor à vista daquela tabela lá do investimento da empresa, né? 24.619,26, tá? O valor dos custos fixos, né? Aluguel, contador, IPTU, água, energia, telefone, prolabore, material de limpeza. Somou tudo, deu os 26.659,96. Então, 71 mais 10 menos os 26 e alguma coisa, o que sobrou no primeiro mês? 56.000 com 53,67, que é o saldo final de caixa do mês 1. O saldo final do mês é o saldo inicial do próximo. Então tá lá, mês 2, saldo inicial, né? Saldo inicial do mês 2. O saldo que tinha acabado no mês 1, tá? Agora no mês 2, eu tenho lá da minha tabela de vendas, né? Aquele 60% à vista, mais o valor que ficou a prazo, né? Os 40%. Aí dá o valor total, né? O 17.928,81,73, tá? Que é o valor do à vista mais o valor do parcelado. Menos o total de saídas. Agora, aqui no total de saídas, eu tenho, né, o que entrou de saída lá dos 30 dias, daquelas nossas tabelas, né, à vista 30.690, no segundo mês, o que ficou para o prazo de 30 dias, sai no mês seguinte, 28.723,29. Aí continua os custos fixos, né, aluguel, contador, enfim. Chegando ao saldo de caixa final do mês 2 em 34.197,69, que é os 56 do caixa inicial do mês 2, mais o total de vendas do mês 2, menos as saídas do mês 2, sobra os 34.197,69. O que sobrou no mês 2 inicia o mês 3, né? Tá lá, 34.197,69, mais as entradas de vendas, menos as saídas dos gastos, sobra no caixa do mês 3, 18.971,85. O que sobrou no mês 3, inicia o mês 4, 18.971,85. Mais as vendas, né? Menos os gastos, as saídas, sobra no mês 4, 16.175,99. Tá, gente? Esse é o passo a passo da tabela do fluxo de caixa. Em cima, tabela número tal, fluxo de caixa. Embaixo dela, fonte 2 pontos, autoria própria.
Tranquilo aqui, gente, essa lógica do fluxo de caixa? Sim, senhor. Só essa parte aí Sim, senhor. poderia valer 3 pontos. Né? Só o fluxo de caixa já... Né? Sim. Mas ele o fluxo de caixa é o mais trabalhosinho, né? Daquilo que a gente viu até o momento, né? O resto é mais tranquilo. Aqui eu recomendo, né? Para os grupos, sempre tem um integrante do grupo que gosta mais dessa parte, né? Da contabilidade, da parte da administração financeira. Quem gosta mais, né? Para pegar essa parte aí. Depois, o próximo item, gente, é o 7.2, tá? É o nosso DRE, tá? Vocês vão fazer um quadro, né? No DRE, tá? Quadro número tal, DRE. Embaixo do quadro, fonte 2 pontos, autoria própria. E são exatamente esses itens que tem que aparecer na tabela de vocês, tá? Item 1, receita total com vendas. Vocês já têm esse valor, né? Lembram lá? A receita mensal de vendas vezes 10, deu um valor total? É esse valor que vem aqui agora, tá? Que foi um item anterior que a gente viu, né? Ele passo a passo. Quanto é que dá no mês? Vezes 10, dá um total no ano, né? Então esse é um DRE anual aqui, tá? 179.817,30. Os custos variáveis, tá? Os custos variáveis totais aqui, esse valor que aparece, 28.481,18, é a soma dos itens que compõem os custos totais, tá? Que é o 2.1, imposto sobre vendas, o 2.2, o CMV, e o 2.3, gasto com vendas, tá? Então, ora vejamos. Lembram lá que a gente tinha calculado o gasto com vendas, né? O imposto sobre as vendas, considerando lá o valor do percentual do Simples Nacional de vocês? Qual o total aqui de vendas? 179.817,30. O nosso exemplo aqui, o Simples Nacional é 4%. 4% desse valor total aqui dá os 7.192,70. Tá? Então, o Simples de vocês é 11%, é 10%, é 7%. Vai pegar esse valor, multiplicar pelo total de vendas e vai dar a quantidade de impostos sobre vendas aqui, tá? O CMV é uma tabela, né? Uma tabela que vocês fizeram antes, né? Pega aquela tabela do CMV e traz o valor para cá. Exatamente o valor que está naquela tabela é o valor que está aqui. O gasto com vendas, tá? Lembram lá que foi feito, né? Um cálculo também, lá nos custos de comercialização, né? Tinha lá o gasto com impostos e o gasto com vendas. Se gasta, né? Com comissões para os vendedores, esse gasto é 5%, né? No nosso exemplo aqui é 5%, com o total das vendas. Então, o total das vendas é 179.817,30 vezes 5%, dá um total, então, né, de 8.990,90 de gasto com vendas. Somou esses três valores, é o que deu aqui custo total, custo variável total das vendas, tá? Claro, considerando lá os valores de vocês, né? Aqui os valores do exemplo, né? Depois vem a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o 1 menos o 2. O que é o 1? O 1 é a receita total, o 2 são os custos variáveis totais. Então faz o 179 mil e alguma coisa, menos o 28 mil e alguma coisa aqui, 1 menos o 2, achamos aqui a nossa margem de contribuição, que deu 151 mil e alguma coisa. Tá? Custos fixos totais. Tá? É uma tabela, vocês têm lá naquela tabela de custos fixos, né? Soma todos os custos fixos, dá o valor total de custo fixo que vem para cá. Tá? Aí nós temos o resultado final do DRE, vai dar lucro ou prejuízo. Se der valor positivo é lucro, se der valor negativo é prejuízo, né? É o 3 menos o 4, ou seja, é a margem de contribuição menos os custos fixos totais. O 151 em alguma coisa, menos 102 em alguma coisa, deu aqui nesse DRE, né? 48.702,02, tá? É o valor do DRE. Tranquilo, né, gente? Simples e direto. Todos os valores vocês já têm, né? Nas tabelas anteriores aí. É só inserir e calcular os subtotais que precisa aqui. Tá? 7.2 DRE. Tranquilo? Esse até agora foi o mais fácil. Esse aí, né? É bem tranquilo. Próximo item, 7.3. Vejam, né, gente?
São tabelas e quadros, né? Não tem texto. Aqui no anterior 7.2 é o DRE. No 7.3 é o balanço. Não tem texto, né? Não tem introdução. Então, quadro, número tal, balanço de abertura da empresa. Tá? Balanço de abertura não tem movimentação, né, de pagamento, por exemplo, né, de credores. Então, não vou ter aqui, né, no passivo circulante, não vou ter pagamento de salários, não vou ter duplicatas a pagar, não vou ter fornecedores, porque é o balanço de abertura da empresa, antes dela ter movimentação. Né, tá? Então, o balanço de abertura é um pouquinho diferente do balanço que a empresa já tem movimentação. Né? Então, esse aqui é um balanço antes da empresa, né, ter as suas movimentações. Tá? O que ela tem em termos de patrimônio quando ela está abrindo? Né? É isso que é visto no balanço de abertura. Então, a gente tem o lado do ativo e o lado do passivo. Né? Então, do lado do ativo, nós temos os bens e direitos. Né? O que a empresa tem de bens e direitos do lado ativo? No ativo circulante, ela tem caixa-banco. O que é o caixa-banco aqui? É o caixa mínimo. Lembra que calcularam lá o caixa mínimo? Aquele caixa mínimo é o caixa-banco. O que a empresa precisa ter, né, para o mês? Aqueles 12.658,07 caixa mínimo, vocês, do valor que vocês tiverem, vocês vão trazer para cá. O estoque da empresa. Lembra que a gente fez ali uma tabela de estoque? Aquele valor que está lá na tabela de estoque é o que vem para cá. Tá? Ativo não circulante. O imobilizado da empresa. Aquela tabela que a gente fez só de máquina e equipamento, agora na etapa 4. Só as máquinas e equipamentos, esse valor vem para cá. Aquilo que a gente fez na tabela só de móveis e utensílios, o valor vem para cá. Tá? Somados todos os valores do ativo, né, caixa banco, estoque, máquina e equipamento, móvel e utensílio, eu tenho o meu total do ativo. 94.724,60 é a soma desses valores. Se eu somar, né, claro, os valores da empresa de vocês, vai dar o total do ativo da empresa de vocês. Não tem passivo circulante, né? Porque o balanço de abertura, né? A empresa não tem movimentação ainda, tá? Vai ter aqui do lado passivo o patrimônio líquido, tá? O que é o patrimônio líquido? É o capital social da empresa, tá? É o capital dos sócios mais os recursos de terceiros aqui, tá? Então, se tiver só capital social, se tiver só capital dos sócios, capital social é só o valor do sócio. Se a empresa precisou de recurso de terceiro, vai ter aqui junto, né, somado, aquele capital de terceiros, tá? Bom, considerando o capital social da empresa e considerando o quanto ela precisa, né, de ativo, nós vamos fazer um menos o outro, tá? Nós vamos fazer o capital social, 100 mil, menos o ativo da empresa, 94.724,60, vai me dar o prejuízo acumulado, tá? 5.275,40, tá? Esse capital social menos o prejuízo acumulado vai dar exatamente, né, o passivo de 94.724,60, o que equilibra, né, o ativo e o passivo, tá? Então, aqui para fechar o passivo de vocês vão fazer isso, né? Vão pegar o capital social de vocês, diminuir do total do ativo, vão colocar um prejuízo acumulado aqui. Esse prejuízo acumulado menos capital social, vocês vão encontrar, né, o equilíbrio, né, no passivo de vocês, tá? Não esqueçam, gente, quadro em cima, né? Balanço de abertura, embaixo tem que ter fonte 2 pontos, autoria própria, né? Vocês que fizeram esse quadro, tá? É bem simples de fazer, né? Esse balanço patrimonial é bem tranquilo, né? Que é o balanço de abertura, né? Bom. 7.4, indicadores de viabilidade. Se vocês olharem na apostila, tem lá uns 10 indicadores de viabilidade. Eu estou pedindo para vocês só um. Precisa fazer só um, tá? Que é o 7.4.1, tá? Vocês podem aqui no 7.4, né, colocar lá, e eu disse para vocês que teria só um item, né, nessa etapa 4, que precisaria de um autor, né, aí vocês vão colocar lá, segundo determinado autor, né, indicador de viabilidade importante, por isso, tá? Aí no 7.4.1, prazo de retorno de investimento, vocês vão fazer somente este cálculo, tá? Que é o prazo de retorno de investimento, que é o investimento total da empresa dividido pelo lucro total, tá? Então, aqui no nosso exemplo, o prazo de retorno de investimento da empresa é o investimento total dela,
ou seja, aquele total que ela tem no ativo, né? Lembra que o total do ativo fechou ali em 94.724,60? Esse é o investimento total. Então, o que fechar ali no balanço de vocês em ativo, vem para cá, nessa fórmula, como investimento total. Aí vocês vão dividir pelo lucro total, tá? Que é nada mais do que o valor que fechou no DRE de vocês. No nosso exemplo aqui, o DRE fechou em 48.702,08, né? A gente vai pegar o total do ativo, dividir pelo que fechou no DRE. Um dividido pelo outro vai dar o prazo de retorno de investimento em número de anos, tá? No caso dessa empresa, desse exemplo aqui, 1,94 anos é o prazo que ela vai ter para ter de retorno do investimento que ela fez. Quase 2 anos, né? Vai demorar para a empresa ter de volta aquilo que ela investiu. Tá? Estou pedindo só esse indicador. Tá? Não precisa fazer os outros. Só esse aqui. Tá? Tranquilo, gente? 7.4. Sabem de onde vêm os valores para fazer o cálculo, né? Tranquilo, senhor. Tá ok. Essa aí também é mais fácil. Bem tranquilo, bem direto, né? É. Muito bem. Aí a parte hard, né, da etapa 4 fechou, né? Que era o capítulo 5, 6 e 7. Tá? Agora o 8, 9 e 10 é apenas fechamento. Tá? O 8 vocês vão fazer as considerações finais, tá? Aqui vocês não citam nenhum autor, nem nada, né? Então vocês registram aí as considerações finais de vocês, as justificativas, né, sobre a viabilidade do negócio de vocês, tá? Não tem um número de parágrafos aqui para vocês fazerem, desde que vocês consigam justificar, tá, a viabilidade do negócio. Tá? Vocês vão dizer por que esse negócio é viável, por que vai dar certo, né? Quais são os aspectos positivos, as forças da empresa, né? As coisas positivas da empresa de vocês. Tá? Se vocês conseguirem fazer isso em um parágrafo, tranquilo, mas tem que justificar a viabilidade da empresa, demonstrar por que ela vai dar certo, né? Demonstrar suas forças, as suas coisas positivas. Tá? Se quiser fazer isso em 3, em 4 parágrafos, tranquilo, tem que justificar. Tá? Aqui não tem um número X de parágrafos. Tá? Só peço, né, que não ultrapassem de uma página. Tá? Tem alguns grupos aí que se empolgam bastante, né? Eu já tive em anos anteriores grupos que fizeram aí 2 páginas, né, de justificação, né, justificativa porque da viabilidade da empresa não precisa tanto, né? Até mesmo um parágrafo já é o suficiente, mas se conseguir, é claro, né, justificar tudo num parágrafo. Geralmente é um parágrafo mais longo, né, de meia página, mas justifica tudo num só. Mas pode dividir em 2, 3 ali para dar as justificativas de vocês, tá? Essas considerações finais em que vocês colocam a justificativa da viabilidade, vocês têm que convencer, né, de que, né, o produto, a empresa, né, é um bom negócio, como se estivessem convencendo um investidor, né? Esse investidor vai olhar a justificativa e vai dizer assim, puxa, vale a pena, vou colocar dinheiro nessa empresa. Essa é a ideia, tá? Mas aí é livre, né? É a justificativa do grupo, é a justificativa de vocês, né? O que vocês acham importante e que convence o mercado, convence o investidor de que a empresa vai dar certo, tá? No item 9, são as referências bibliográficas, ou seja, aqueles autores que vocês citaram, né, na etapa 1, 2, 3 e 4, vocês têm que colocar aqui agora as referências, tá? Item 9, referências. Então, o autor que eu usei lá para, né, citar lá, por exemplo, e explicar o que é logotipo, utilizei lá, né, Keller e Cutler, né, Keller e Cutler, né? Segundo Keller e Cutler, o logotipo é importante por isso, por isso, por isso. Usei lá, né? Agora aqui, as referências, eu vou colocar, né? Keller e Cutler, o nome do livro, a editora e o ano da publicação. Tá? É isso nas referências, tá? Então vocês vão pegar os autores que vocês usaram, né? 3, 4, 5, não sei quantos foram utilizados, vão colocar só, né, o nome do autor, tá? E o título do livro, né, e o ano da publicação. Se utilizaram, né, de algum site, aí vão colocar, né, o título da matéria, né, lá do site, vão colocar a data de acesso, né, que foi utilizado, tá? Certo, Vitória? É isso, tá? Tu utilizou lá do IBGE, por exemplo, né? Não é qualquer reportagem também, né, gente? Não é noticiário, tá? Não é, por exemplo,
não vou utilizar, né, por exemplo, o Wikipedia, né, trabalho acadêmico não se utiliza, mas digamos que eu utilizei lá uma fonte que citava o IBGE, uma fonte que citava o Ministério da Economia, né, dados econômicos, né, eu vou colocar ali, né, então aquele dado lá do IBGE, eu vou colocar aqui IBGE, né, o que tratava lá do IBGE? Do IBGE era sobre como é que está o setor do comércio, né, então IBGE, setor do comércio, acessado em agosto de 2021, tá, nesse formato, tá, Vitória? No caso do IBGE, tu usou uma matéria da CNN, tá? Mas a CNN não é a tua fonte, tá? A fonte primária é o IBGE, tá, Vitória? Então a gente não utiliza sites de notícias como fonte acadêmica, tá? Tu utiliza a fonte primária, que é, lá na reportagem utilizou o IBGE, então o IBGE é a fonte primária, tá? Aí que tu vai colocar como referência aqui o IBGE. Tá, Vitória? Muito boa pergunta da Vitória, tá? Acho que ajuda também todos os outros grupos que possam ter utilizado esse tipo de fonte, tá? Coloca lá o IBGE, qual era o assunto, né? E depois a data de acesso, tá? Se for livro, o nome do autor, o nome do livro, né? A editora, o ano da publicação, tá? Bem simples, né? Coloquem em ordem alfabética, tá? Pela norma aí é a ordem alfabética, tá? Tem que ser colocado aqui por nome do autor, o nome do instituto, né? Que vocês utilizaram, tá? O item 10 são os anexos, tá? Por exemplo, quando fizeram lá na etapa 2 a pesquisa com os clientes, vocês colocaram só os gráficos, né, da pesquisa. Agora aqui nos anexos vocês vão colocar o formulário de pesquisa, por exemplo, né? Então vai colocar aqui item 10, anexos, anexo número 1. Aí coloca ali, né, o formulário de pesquisa, as perguntas e as alternativas que foram utilizadas na pesquisa, tá? Anexo 2, o contrato social da empresa, né? Se a empresa alugou algum prédio, vai alugar algum prédio, coloca anexo 3, né? O modelo do contrato de aluguel. Esses 3 aí são os mais comuns. Com certeza vocês vão ter o anexo, né, do formulário, todos os grupos vão ter o anexo do formulário de pesquisa, né? Todos os grupos vão ter o anexo do contrato social, né, da empresa. Inclusive o modelo do contrato social está lá na apostila, né? Utilizem aquele modelo que está lá mesmo. No mínimo esses 2 anexos, tá? Agora, o contrato de locação aí vai depender da empresa, né? Tem empresa que vai ter aluguel, tem empresa que não vai ter, né? E aí são esses 3 anexos, os 2 primeiros certamente, o terceiro vai depender da empresa, tá? E aí fechou, né, gente? Essa é a nossa etapa 4. Foi um pouquinho mais longa a explicação hoje, né? Porque são várias tabelas, cada uma tem os seus detalhes, né? Então, como eu disse, a explicação é mais longa do que o trabalho que vocês vão fazer em si, né? Porque são tabelas, aí é fácil e rápido de fazer, né? Mas eu precisava ser mais detalhista, né? Em relação às tabelas, para que vocês, depois, caso precisem rever, né? Esteja gravado no vídeo aí os detalhes para vocês retomarem esses pontos, tá? Vamos fazer o nosso intervalo, gente? 11h10 agora, a gente volta ali às 11h25. E aí fazemos a nossa chamada, e os grupos já dividem as tarefas entre si, né? Começam a produção dessa etapa. Pode ser, gente? Intervalinho para tomar um café? Pode, só. Legal, Pode então. ser. Tá, gente? Durante o intervalo, eu só fecho a câmera e o microfone e vou abrir de novo, então, às 11h25 para a gente fazer a nossa chamada, tá? Daqui a pouquinho.